todos! Gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Uma História Real. Gente, eu acabo esquecendo de falar, olha, se você gostar do vídeo, curte, compartilha, comenta. Se você conhece alguma história muito parecida com essas que vocês estão assistindo, comenta aí também. Se tiver alguma história que você acha que merece ser contada, coloca aí também, porque a nossa ideia é que você realmente vá de encontro com as nossas histórias. Antes de te apresentar a minha convidada de hoje, eu quero compartilhar por uma frase com você para que a gente reflita sobre ela. Não acrescente dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Então, minha convidada de hoje se chama Rose. Ela é uma moça incrível que, por mais que os desafios venham na vida dela, ela sobrepuja e leva com muito bom humor. E em nenhum momento ela deixa de fazer ou deixou de fazer as coisas que ela precisa fazer. E passando assim, você nem percebe um pequeno detalhe. Rose, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Sandra. Obrigada. É um prazer estar aqui. Um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu estava pensando quantas voltas a vida dá. Por quantos caminhos a gente é conduzido, por quantos altos e baixos a gente tem. Na primeira temporada do programa, você acompanhou histórias incríveis. Na segunda temporada, você vai conhecer pessoas que, apesar das dificuldades, elas continuaram seguindo de cabeça erguida. O mundo dá muitas voltas. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. E você? Qual é a sua história? Tem uma história real para nos contar? Uma história real, feita por pessoas simples, que fazem coisas incríveis. Vem comigo! Rose, você tem quantos anos? Tenho 23. O pai da Rose casou-se então por uma moça que é deficiente visual. E aí, desse relacionamento, né, que é a família dela, nasceu o irmão que veio deficiente visual e a Rose. Eles adquiriram uma doença, Rose? Isso. Como é que funciona? É a retinose pigmentar, uma doença hereditária, né? Que por conta da minha mãe ter, a gente acabou tendo também. Não necessariamente ela é hereditária, às vezes ela pode passar ou não. E no nosso caso, passou, fomos premiados. E aí quando você nasceu, você enxerga. Assim, essa doença, você nasce e nasce enxergando. Então, a retinose pigmentar, ela é uma doença progressiva. Aí o que acontece? Quando você nasce com ela tem... Existem vários tipos várias maneiras, melhor dizendo, de se manifestar. Tem gente que enxerga durante muito, muito tempo da vida, nunca é 100%, eu acredito. Espero que eu também não esteja falando besteira, os médicos aí que estejam vendo, mas me corrijam, mas você nasce com ela e você tem dificuldade para enxergar no escuro. E muita gente perde ela depois dos 30 anos, começa a perder a visão depois dos 30 anos, ou começa ainda na infância, como foi o meu caso e o caso do meu irmão. A minha mãe, por exemplo, ela começou a sentir dificuldade de enxergar mesmo a partir dos 30 anos. Ela relata que foi depois que ficou grávida. Depois que ela teve o meu irmão, ela começou a sentir uma perda muito grande assim na visão. Mas antes disso, ela dirigia até moto. Ela sempre passava. Então, na verdade, ele não se casou com uma pessoa que era deficiente visual, ela enxergava. Então, ela era deficiente visual, mas assim, só que não, ela tinha deficiência visual, só que não era ela não andava de bengala, por exemplo, não tinha nada disso. Ela enxergava, mas não era normal. Ela tinha a doença. E aí ela foi perdendo ao longo do tempo. E aí, quando você nasceu, com quanto tempo essa doença, então, ao passar dos anos, você vai perdendo mais e mais e mais? Só que é o que eu já ouvi falar de um humorista cego também, que a retinose pigmentar ele também tem, né? Se eu não me engano, é a Magela.
que a retinose, ela é assim, quando você vê, você já não tá vendo. Porque ela vai acontecendo de uma maneira tão sutil que você não sente que você tá perdendo. Você só começa a perceber que você tá perdendo quando você já tá num grau avançado. Então, assim, eu quando era criança, eu nunca enxerguei 100%. Eu sempre tive dificuldade para enxergar à noite, sempre tive dificuldade para enxergar coisas à distância. E como eu estudava no Instituto Benjamin Constant, que é um colégio para cegos, ainda já na segunda série, né, eu já tinha dificuldade de enxergar o quadro, então eu sempre tinha que estar na frente para poder ver, e tinha que ser aquele quadro negro. E óculos não ajuda? Então, eu cheguei a usar óculos, mas não ajudava. Eu não sentia diferença. Eu fiquei super empolgada para usar óculos na época, porque era uma coisa nova para mim, né? Sim. Mas eu vi que não mudava, assim, nada. Eu não sentia tanta diferença. Então, ela é uma doença que vai progredindo. E aí você começa, no meu caso e no caso do meu irmão, né, a gente percebe um embaçamento na visão. Então, no meu caso, por exemplo, esse embaçamento ele ocorre na minha visão direita, por exemplo, está mais comprometida. Então, é um embaçamento que ocorre do lado esquerdo em direção ao lado direito. Então, assim, eu consigo ver razoavelmente bem, mas o razoável eu entendo mal, tá? Mas assim, eu consigo ver um pouquinho com o lado com o lado direito do meu olho direito. Mas se eu olhar com a visão central do meu olho direito, eu não enxergo direito. Eu enxergo embaçado. Só que a retinose, muita gente relata que ela vai fechando, assim, vai como se você passasse a ver por um binóculo. Porque vai ficando só a visão central e indo a visão periférica. Só que no nosso caso... Como se ela fosse diminuindo. Isso, como se você passasse a ver por um canudo. Só que no meu caso, no caso do meu irmão, a gente percebe que é um pouco diferente. E aí a gente já viu que existem vários casos mesmo, como que a doença se manifesta de várias maneiras, enfim. Então é mais ou menos isso. E aí, vamos lá. Você teve, então, desde sempre, praticamente, você já foi para uma escola de pessoas que tinham deficiência na visão. Sim. E aí você já foi se habituando com aquele mundo e aprendendo a ler. Braille? Sim, é Braille. Então, eu tive muita sorte, assim, eu acho que eu fui muito privilegiada, porque primeiro foi o meu irmão que passou pelas dificuldades, né, que teve de lidar com essa questão das escolas, porque assim, aqui era muito complicado. Aliás, até hoje, agora que a gente está tendo uma inclusão maior na educação, como eles chamam, né, no ensino regular, que aí está tendo, as crianças com deficiência estão podendo acessar a escola, não está tendo mais aquele impedimento que tinha antigamente, porque antes você chegava numa escola regular, que é a escola normal, né, que não é para pessoa com deficiência, você chegava e os professores te colocavam num canto, desenhando, fazendo qualquer outra coisa, ou então diziam que que não tinha como lidar, não tinha estrutura, você simplesmente não estudava. E aí o meu pai, ele procurou bastante um colégio que o meu irmão pudesse estudar, né? E aí foram em vários lugares, meu irmão passou por diversas dessas situações de preconceito, né? De professores que não sabiam como lidar e aí às vezes deixavam ele num canto e tal. Até que um dia conheceram, um rapaz falou pro meu pai, do Instituto Benjamin Constant, que fica na Urca. E aí, levaram meu irmão pra lá. Meu irmão já com 11 anos de idade, assim, sem ter tido um acesso de qualidade à educação. E aí, o meu irmão foi pra lá. E lá no Instituto Benjamin Constant, eles fazem, né, exames, né? Tem a parte oftalmológica, né, de exames. E tem a parte da educação, né, que é a escola. E aí, o meu irmão passou a estudar lá, né? Meu irmão começou já na primeira série e tal. E aí foi ótimo, né? Pro meu irmão foi um mundo também. Sim. Ele teve
passou a praticar esporte, passou a fazer um monte de coisa legal que não fazia. Que ele não tinha, né? Que não tinha acesso. E aí, no meu caso, eu já fui direto pra lá, né? Quando eu nasci, meu irmão já tava lá, meu irmão já estudava, meu irmão é 11 anos mais velho que eu, né? Então, meu irmão entrou na escola praticamente quando eu nasci. E aí, quando eu tinha 5 anos, eu fui pra escola, fui pro jardim de infância, porque lá eles têm desde a estimulação precoce, né? Desde os primeiros meses, até, atualmente, se eu não me engano, é até o ensino médio. Eu acredito que ainda não tem o superior. Mas agora já é o ensino médio. Na minha época era até o ensino fundamental. E assim, pra mim foi ótimo, porque eu graças a Deus, não tive essa dificuldade, assim, pra lidar com a minha deficiência, porque já tinha minha mãe e o meu irmão, que eram deficientes, que são, né, deficientes visuais, e eu estava inserida num meio em que todo mundo também, que as crianças tinham a mesma deficiência que eu, né? Não necessariamente a mesma, mas eram deficientes visuais, não necessariamente a mesma doença, mas eram deficientes visuais. Então tinham os graus de deficiência, né? Tinha aqueles que tinham baixa visão, ou seja, que enxergam razoavelmente bem, que escrevem normal na tinta, né? Como a gente chama. E tem os cegos, que são cegos totais mesmo, que não enxergam nada e tal. E então pra mim foi muito importante ter esse primeiro contato, que assim, me fez, assim, eu acredito que tenha me ajudado bastante a lidar com essa questão da deficiência, sabe? E eu imagino que tenha também te dado um pouco de autonomia, né? Pra você se sentir segura, pra ir e vir, enfim. Durante um período de tempo, enquanto eu, como vendedora no BRT, sempre acabava encontrando com seu pai, te levando para a escola e voltando. Passando um período de tempo, eu observei que seu pai ficava nos horários certos só para atravessar a rua. E como é que foi isso para você, esse desafio? Você, na época, acho que você estudou na FATEC? Não, eu estava no Pedro II. Isso. E aí, como era para você essa coisa de começar a ir e voltar sozinha? Então, essa questão da independência, assim, foi muito complicado o começo, porque eu queria muito já ser independente, eu já queria poder andar sozinha, mas meu pai sempre foi muito preocupado, minha mãe também. Então, assim, o meu irmão, ele me incentivou bastante, porque o meu irmão, ele começou a andar sozinho também muito cedo, e ele sempre conversa comigo sobre essa questão da independência, né? Porque ele sempre foi muito independente. Então, os meus pais, eles acabaram, meu pai principalmente, né, ele acaba sendo muito super protetor. E aí, quando eu estava no final, né, do meu ensino fundamental, lá no Instituto Benjamin Constant, eu quis começar a andar sozinha, né? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, aí eu comecei a andar sozinha, eu quis essa independência, porque eu ia entrar também no colégio, eu ia entrar no Colégio Pedro II, e aí eu já tinha aquela mentalidade, né, de quando a gente tá assim, entrando na adolescência, né, não, agora eu quero estar sozinha, que isso, imagina, se eu vou estar lá no colégio, meu pai e minha mãe não me deixar, não, ensino médio, pelo amor de Deus, não sou mais criança, não. E aí... Como foi pra você convencer eles disso? Então, né, pois é, eu tentei falar com eles, meu pai falava, não, imagina, a rua tá muito perigosa, como é que você vai andar sozinho, ainda mais você que não enxerga, como é que vai ser, que não sei o que. O pai, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, eu vou andar com a minha bengala e tal. E aí eu comecei a fazer aula de orientação e mobilidade, que tinha lá no Instituto Benjamin Constant, que é a aula realmente pra gente aprender a se locomover com a bengala, aprender a usar a bengala, porque quando a gente não sabe usar a bengala, ela fica presa em tudo quanto é canto, você não sabe pra onde... Porque tem todo um jeito de usar. Era, né? Isso que eu ia perguntar, se vocês aprendem isso. Sim, a gente aprende, tem que bater para um lado, para o outro. Não é simplesmente chegar pá, porque realmente a bengala é um instrumento muito importante para a pessoa com deficiência visual, porque ela te permite ter uma noção do espaço, sentir o ambiente, sentir o chão mesmo, né? Se tem algum buraco, se tem alguma coisa. Então, ela é um instrumento muito importante para a pessoa com deficiência visual. Então, eu comecei a fazer OM, né? Que é a sala de orientação e mobilidade. Falei,
falei, gente, eu tenho que andar sozinha. Até porque eu queria também começar a sair, né? Queria começar a sair com os meus amigos. E não queria ter essa coisa de, poxa, então, gente, eu tenho que ir com os meus pais. Então, eu... Não adiantou conversar, né? Então eu falei, então vamos pra prática. Aí teve um dia que eu tava indo pra escola, plenas 5 horas da manhã, lá na UFCA ainda, quase 5 horas da manhã. Aí passou um BRT, super hiper lotado, normal. Meu pai falou, não vai dar pra ir nesse não, tá muito cheio. Eu falei, dá sim, pai. Aí eu peguei e entrei e a porta fechou. Aí meu pai, meu Deus, que isso? Desespero. Aí eu liguei pra ele, eu falei, pai, tá tudo certo, tô indo aqui, super tranquila, pode voltar pra casa descansar. Aí ele me xingando horrores, né? Isso não se faz, que isso, não sei o que, agora como é que você vai andar? Pede ajuda, não sei o que. Eu falei, tá, pai, pode. Imagina o desespero dele. E você tava feliz. Eu tava feliz, mas eu tava com medo também, né? Porque eu falei, socorro, e agora? Será que eu vou saber mesmo? E o caminho, como é que é? Peraí, eu já tenho o caminho de cor, não é possível. Aí eu saí, assim, do BRT com a minha bengala lá, assim, super me achando gente grande, sabendo, super independente. Aí peguei o ônibus lá, consegui chegar viva no Benjamin Constant, né? Eu falei, Primeira vitória, primeira vitória. Aí eu pedi pros meus pais pra passar e ir embora sozinha, né? Depois dessa. E aí o meu pai falou, mas sozinha. Aí eu falei, vou embora junto com uma amiga, que tinha uma amiga minha que ela morava na Rocinha. E aí a gente pegava aquele ônibus, era 524, lá em Botafogo. E aí ele passava na Rocinha, ela descia e eu continuava o trajeto. Aí eu falei, por favor, com a Jéssica, minha amiga, não sei o quê. Aí eles começaram a deixar, né? Que já tinha uma outra pessoa, sim, só que ela saía até bem metade do caminho, né? O resto... E aí você, com essa ação, você começou a ter sua própria autonomia, e aí foi ganhando espaço. Sim. Hoje esse ano você finaliza a faculdade. Se Deus quiser, eu preciso finalizar essa faculdade. E você faz a federal? Faço, a FRJ. E aí você vai e volta sozinha? Vou e volto sozinha. Agora eu tô começando a pensar em alguma coisa pra eu morar, né? Mais lá perto do Fundão, porque o transporte tá muito difícil. Agora eu gastava 3 horas, só que eu tô percebendo que agora eu vou gastar umas 4 horas e meia, porque o transporte tá muito ruim. E como eu vou começar estágio também, agora que licenciatura, né, que eu faço, então eu tenho que fazer estágio. Então eu acho que eu vou ter que começar um novo passo na minha vida, que é morar sozinha ou dividir com alguma pessoa. Entendi. E o que seus pais falam disso? Minha mãe fica meio receosa, mas eles já estão mais tranquilos, assim, né? Minha mãe acho que prefere que eu vá e seja porque tá muito perigoso, né? Outro dia eu peguei o BRT e o BRT pegou fogo. Então ela falou que prefere 1000 vezes, sim, que eu esteja num lugar seguro do que esteja aí em plenas 10 horas da noite voltando no BRT sozinha. Como é que... É uma curiosidade minha. Como você consegue saber que você está na direção certa? Você nunca teve receio assim? Por exemplo, eu estava uma vez em Botafogo e aí tinha um rapaz que é deficiente visual e ele disse, olha, eu preciso pegar o metrô para X local. E era a mesma direção que eu ia. E eu disse, eu posso te conduzir. Esse receio de alguém te levar para uma direção errada, como você lida com relação a isso? Então, assim, eu fico receosa quando eu não conheço o lugar. Aí realmente eu não sei se a pessoa vai estar me levando para uma direção errada. Mas se eu conheço o lugar, se for, por exemplo, um trajeto que eu já faço diariamente, eu sei, assim, quais direções que eu tenho que seguir. Quando eu chegar em tal lugar, eu tenho que virar à esquerda. Quando eu chegar em tal lugar, eu tenho que virar à direita. A gente tem todo esse mapa mental, que é muito importante que a gente construa. A gente que tem deficiência visual, que a gente tem que ter essa noção do espaço, para a gente poder saber, por exemplo, quando tem um sinal, quando tem um lugar para atravessar, a gente tem que ter essa construção, porque senão a gente chega em um lugar, passa direto, assim, vai pro sinal atravessa o sinal sem saber que ali era um sinal, né? Isso, eu ia te perguntar exatamente isso. Como você sabe
com relação ao sinal, que tem um sinal ali. Então, isso tá incluso nessa questão do mapa mental, de você ter um conhecimento do espaço. Então, assim, eu fiz aquele trajeto 1, 2 vezes, eu já vou construindo. Aqui tem um sinal. Em tantos passos que eu vou dar, vai ter um sinal. Ou então, assim que eu virar à esquerda, vai ter um sinal. E também com a questão da bengala, a gente conhece, por exemplo, quando chegou o fim da calçada. Por isso que eu falei que é importante a bengala, é um instrumento muito importante, porque a bengala desceu um pouquinho, você já sabe que aqui é uma calçada. Então, ou aqui tem um sinal, aqui tem uma rua, enfim. Assim, pra mim, né, que sou leiga, parece, a impressão que eu tenho é de que vocês vocês têm uma deficiência física, digamos assim, por ser visual, mas vocês acabam ganhando várias outras coisas, né? Porque esse sensor que você tem, por exemplo, a gente não tem. Eu enxergo, mas se eu for por um caminho, por exemplo, um lugar que eu nunca fui, eu não consigo chegar de novo uma segunda vez. É porque tem muita gente que até tem isso, mesmo sem a visão. Por exemplo, tem muita gente que tem memória visual. De você chegar num lugar e... não, ali ó, tem aquela casa amarela, então ali em frente tem não sei o quê. Tem muita gente que tem essa questão de memória visual. Isso é um trabalho, eu acho que é uma coisa que a gente desenvolve mesmo, né? Então, no caso da deficiência visual, é uma noção mais sensorial, né? Como você falou, não é visual. Então, é sensorial. Então, sei lá, tem muito de você sentir o lugar, às vezes também pelo que você tá ouvindo. Sei lá... chegou a tal lugar onde tem um camelô que fala tal coisa, por exemplo. Já identifica a voz do camelô em tal lugar. Cheguei em tal lugar. Olha isso, viu? Quando você escutava a minha voz no BRT, eu sabia que eu chegava em casa. Então, já dava boa tarde. Opa, já pegava um dinheirinho pra trufa. Eu não sei se você tem essa noção, mas a minha visão sobre você. Você é uma pessoa incrível, né? A sua família, na verdade. Eu admiro demais o seu pai. Eu admiro muito meu pai também. Seu pai, ele é incrível. Minha mãe, meu irmão. Né? Ele, tipo assim, ele cuida. Na prática, na sua casa, vocês enxergam pelos olhos dele, certo? Sim. Então, ele tem todo o cuidado com a sua mãe, com você e com o seu irmão. Seu irmão hoje é casado, sim, né? Ele casou com uma professora da faculdade, foi isso? Ou não? Ele casou com uma menina que também fazia faculdade junto com ele, né? Era aluna também, hoje ela é professora também. Ela se formou agora em geografia. Os dois são formados em geografia. E ela enxerga? Ela enxerga. Olha. E agora também tem uma sobrinha linda que também enxerga. Olha, que bênção, que bênção. E aí, vamos lá. De todas essas coisas que você já venceu, né? Que você já foi lá e disse, olha, eu vou fazer, como por exemplo, andar sozinha. Eu vou fazer e você já fez. Qual o maior desafio que você já enfrentou até hoje, na sua opinião? Eu acho que assim, tem tantos desafios. Mas eu acho que essa questão de andar sozinha, eu acho que foi um dos grandes desafios, porque eu tinha muito essa vontade e tinha também o medo, né? Porque realmente eu entendo que é muito perigoso. E, enfim, então, pra mulher, de uma certa forma, infelizmente a gente vive numa sociedade muito perigosa, ainda, infelizmente, muito machista. Então eu tinha muito esse medo, assim, porque realmente o que meu pai falava era verdade. A gente acaba estando numa vulnerabilidade maior, né? A pessoa que... Porque, por exemplo, eu não sei se tem alguém me seguindo. Claro que eu fico sempre atenta aos passos, né? Se tem alguém atrás de mim, porque eu consigo ter uma boa audição pra perceber. Mas eu sei que às vezes não dá pra perceber tudo, porque eu também não tenho uma super, hiper, ultra, mega audição, né? Porque a gente desenvolve realmente mais a audição, mas também não é aquela coisa assim, meu Deus do céu, eu consigo ouvir... Sou super-homem! Pois é, já me perguntaram uma vez, você consegue ouvir meu coração? Eu falei, peraí, eu não sou gente! O que eu sou, né? Eu não sou um instrumento de ouvir coração. Mas... Então eu ficava sempre com esse medo, mas eu venci esse desafio, assim, eu fiquei muito feliz de conseguir. Hoje eu já viajo sozinha, viajei sozinha ano passado para 2 lugares, assim, 2 estados, foi para Curitiba e São Paulo.
E assim, conseguir fazer essas coisas sozinha me deixou muito feliz, assim. Eu já sabia que eu iria conseguir, mas eu sempre tinha muito medo, assim. Porque às vezes eu sou um pouquinho medrosa, mas eu vou com medo mesmo, né? Eu acho que isso aí. Eu acho que todos nós somos, né? Todos nós temos medos. E é igual uma frase que eu nem lembro quem disse, mas assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Sim. Né? Então, assim, você já usa o transporte há muito tempo. Sim. Quais foram as situações mais constrangedoras para você, que você já vivenciou nesses ambientes? Olha, tem muitas histórias. Assim, já passei por pessoas que falavam que eu tava fingindo. Já teve casos em que eu tava no ônibus, a pessoa chegou, geralmente o senhorzinho, a senhorinha, né? Sai do meu lugar! Eu tipo, tá, tudo bem, tô levantando. Porque... Aí o pessoal falou, né? Mas ela é deficiente visual. Não, mas com essas vistas tudo boa aí, não sei o quê. Eu, tipo, gente, eu sou deficiente, tá achando que eu tô trazendo a bengala pra passear? Então, assim, já passei por essas situações de pessoas que querem super ajudar, só que tem que ter um cuidado na hora de ajudar a pessoa com deficiência visual, porque muita gente, infelizmente, não sabe como abordar, eu até entendo isso. Tem muita gente que tem preocupação. Só que, às vezes, essa preocupação acaba atrapalhando um pouquinho. Por exemplo, na hora de entrar no trem, tem gente que falta me pegar no colo. Já aconteceu isso. Quando eu fui perceber, eu tava lá dentro. E aí peraí, gente, calma. Então, assim, tem muita gente. Eu vou botar o pé no trem. Não! Todo mundo vem 1000 braços assim. Calma, gente, eu já sei que tem um vão aqui. Então, assim. Ou então já aconteceu de gente chegar. Eu tá parada e a pessoa começou a segurar na minha bengala, saiu puxando. Oi? O que tá acontecendo? Aí a pessoa, não, eu tô guiando aqui você quer atravessar o sinal? Não, tô esperando uma pessoa. Tá, você queria atravessar o sinal. Não, já atravessei, né? Agora você pode me desatravessar. Então, tem muito esse tipo de coisa, né? Tem muita gente que também não entende essa questão da deficiência, já chegaram pra mim. Oi, você quer ajuda? Calma, eu sou cega, não precisa me deixar surda também, sabe? Então, mas você consegue me ouvir? Sim, consigo. Ou pelo menos conseguia. Tem muita gente também que confunde muito, né? Você entende o que eu tô falando? Você precisa de ajuda? Sim, eu consigo entender. Então, assim... muitas coisas que a gente passa no dia a dia. E assim, acaba no final das contas, você acaba levando na esportiva, né? Sim! Porque você entende que é a dificuldade da outra pessoa, sim, né? Não é a sua. Então, assim, termina como esse exemplo do trem que você disse que foi engraçado. Pra gente é engraçado. Imagina pra você que deve ser desesperador, né? Você tá ali esperando... Imagina a cena agora. Você tá ali esperando pra entrar no trem. E aí a pessoa do nada tu se vê carregado num colo colocado dentro do trem. Que situação! Não, é muito complicado. Quando você vê um monte de mão assim no seu braço inteiro, assim, eu fico, gente, isso me lembrou uma história que um colega nosso na época da minha juventude contava pra gente. Eu nunca entendi se era piada ou se era verdade. Ele era não. E aí ele dizia assim, que uma vez ele pegou um trem, ou foi metrô, não lembro. E ele falou que assim, ele escorregou da cadeira e alguém foi lá e sentou ele novamente acertadinho. E aí passou mais uma estação, ele escorregou novamente, a pessoa foi lá, arrumou ele direitinho. Aí eu sei que passaram várias, aí a pessoa falou pra ele assim, você desce aonde? Ele disse, olha, eu já tentei descer umas 300 vezes e o senhor me senta de volta na cadeira. Então, imagina a situação que cada pessoa tem seus desafios, né? Sim. Então, assim, eu quero muito agradecer a você ter aceitado o nosso convite. Eu quero te dar muitos parabéns, porque você é uma vencedora sem dúvidas. E que eu quero saber de você, se você tem alguma frase que você carregue para a sua vida, mesmo nos seus dias bons ou ruins. Eu tenho várias, assim, porque eu estudo literatura, então tem muitas frases, mas eu gosto muito de Clarice Lispector, né?
é uma autora que eu sempre tô lendo, que eu gosto muito. E tem uma frase dela, que é do livro A Hora da Estrela, que ela fala da Macabé, né? Que é a personagem principal. E aí o narrador fala, ela acreditava em anjos e porque ela acreditava, eles existiam. Então, eu acho que isso eu levo muito pra minha vida. Porque é aquilo, o que a gente acredita sempre vai acontecer. O importante é que a gente acredite no nosso potencial, na nossa capacidade e na gente. A gente acreditando na gente, não importa o mundo. A gente vai em frente sempre. Perfeito. E onde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Ai, eu tenho muitos sonhos. Assim, eu quero... Agora, atualmente, eu tô finalizando minha faculdade. Eu quero muito ser professora. Quero muito ser professora do colégio onde eu estudei. O Colégio Pedro II. Tem muita gente que fala, né? Ah, você quer ser professora do Benjamin? Volta pro Benjamin. Não, gente, mas assim, a melhor época da minha vida, por mais que o Instituto Benjamin Constant tenha sido muito especial, mas a melhor época da minha vida foi no Pedro II, foi um lugar onde eu pude... Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, na época que eu fui pro Pedro II, porque foi uma escola que eu fui com muito medo. Eu tava saindo de uma realidade, né? Eu tava saindo de uma bolha. Sim, onde eu era cercada de pessoas com deficiência visual. Então eu já chegava lá, meu Deus, o que vão falar de mim quando eu chegar lá fora? Não vou ter amigos, os professores vão me ignorar. Então eu tinha muito esse medo. Mas não, na verdade foi muito pelo contrário. Os meus melhores amigos são dessa época do ensino médio. E eu quero muito ser professora do Pedro II, porque é um colégio que me marcou muito. Mas assim, acima de tudo, eu quero ser professora. Eu quero poder ensinar, eu quero poder estar em sala de aula, porque eu acho mágico infelizmente, a profissão do magistério ela está muito desvalorizada atualmente, mas o que um professor pode impactar na vida de um aluno assim, o impacto que tem o professor é incrível, assim, às vezes você pode impactar muito positivamente, às vezes negativamente também, né? Sim. Mas você, ali como professor, você pode ajudar muitos alunos. E eu tenho muito esse desejo, assim, de ajudar e de cooperar para que a gente possa ter uma educação de qualidade, para que as escolas possam ter. Então, assim, independente de... Claro que Pedro II é o meu sonho, não por ser um colégio federal, mas por ser um colégio em que eu tenho um afeto. Mas o meu sonho mesmo é estar em sala de aula, podendo colaborar para que a educação do nosso país possa melhorar cada dia, né? E sem dúvida, com certeza não sou eu, mas todo mundo que está aqui assistindo você, não tem dúvida que você vai ser professora do Pedro II, porque você é muito determinada. E quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Você realmente é uma pessoa muito, muito, muito especial. E não é por você ter uma deficiência, é o que você faz com ela, sabe? Ela se torna muito pequena. A gente, quando conversa com você, a gente vê que você enxerga de muitas formas. E que o detalhe do físico, ele some quando a gente está conversando com você. Né? Eu acho que todo mundo aqui teve a mesma sensação aqui. Né? A gente riu de várias situações engraçadas suas, mas o sentimento é que, como diz aquela mulher que não queria você queria que você levantasse, né? Não queria te dar lugar para você. Não, você não enxerga. Quer dizer, você enxerga, né? Você finge que não enxerga. Então, a gente percebe que o seu olhar é muito, muito, muito mais apurado. E que o Senhor te abençoe, te guarde sempre, sempre, sempre. E que, sem dúvida, você consiga atingir seu objetivo. Tá bom? Obrigada, Sandra. Muito obrigada pela oportunidade, sim. Eu sei que tudo que eu consegui até hoje, graças a Deus, eu devo muito a Deus e a minha família. Porque se não fosse o meu pai ter essa garra que ele tem também, ter essa força de vontade, ter todo o carinho e todo o cuidado que ele tem com a gente, né, com a minha mãe, com o meu irmão, seria realmente muito mais complicado. Se também não fosse a minha mãe, que também é muito engraçada e assim, apoia também bastante, me dá muito apoio. E o meu irmão também, que, nossa, é um grande exemplo para mim, assim, eu sempre falo que o meu irmão é o meu maior exemplo,
que eu sigo muito os passos do meu irmão, assim, eu tenho um orgulho imenso. Menino. E é professor de geografia. Ele não é professor porque ele é medroso, tá, Ronaldo? Eu deixei aqui esse recado pra você que você poderia muito bem ser professor. Mas ele é funcionário público hoje da UFRJ. Ah, tá. Mas ele se formou em geografia, que você disse? Sim, ele se formou em geografia. Ele poderia estar em sala de aula, só que ele não quer estar em sala de aula, gente. Vou fazer uma campanha aqui pra ir pra sala de aula. Ó, viu? Porque tinha que estar. Porque, nossa, ele explica muito bem. Ele tem quando ele vai explicar alguma coisa pra alguém, tem uma didática incrível. Enfim. Mas ele tá hoje fazendo o que ele quer, né? O que ele queria. Ele também lutou muito pra passar no concurso público. Ele queria estar nesse cargo que ele tá, então... Tá tudo certo, tá feliz. Ótimo. Olha, gente... Espero que vocês tenham gostado. A gente vai colocar aqui as fotos, algumas coisas dela. Mas essa moça é incrível. E obrigada mais uma vez por compartilhar um pouquinho dessa história aqui com a gente, viu? Obrigada. Beijo pra todo mundo. Beijo. Até o próximo programa. Tchau. Uma história real.